É isso aí, pessoal. Boa noite, Nova Teens. Saudade de estar aqui. Saudade do Imersão também. Tive que dar uma pausa agora, mas nós vamos voltar num outro momento. Não sei se todos me conhecem, né? A gente tem uma mania de se apresentar. Eu sou o Fabrício da Maria, e a Maria que dá por aí é a Maria do Fabrício, né? Nós somos líderes aqui do Teens e estamos no segundo ano já, né? Deixa eu puxar mais para cá para ficar no meio. Coisa de toque, né? Aí, legal. E assim, estou muito contente desse desafio de trazer uma palavra para vocês. A minha experiência ano passado não foi muito, acho que, interessante para vocês. Eu falei, deixa eu melhorar agora para ser um pouco menos técnico, né, Renatinho? Legal. Pode colocar para mim, fazendo um favor. Aí, vou tirar aqui o toque, né? O cara já vai tirar os microfones da frente, para vocês poderem ver muito bem aqui. Então, tá na tela, né? Discipulado. E eu gostaria de dizer para vocês que Deus é o nosso bom pastor. É ou não é? Então, eu vou estar falando também sobre isso nessa noite. Além disso, eu vou trazer 4 referências para vocês de discípulos, né? Quantos discípulos nós tivemos? Opa, alguém falou 11? Não tem problema não. Mas quantos que foram chamados por Jesus a primeira vez? 12, pessoal, 12. Só que assim, teve uns que tiveram sua importância, mas realmente quem mais a gente ouviu falar são 4, que eu vou trazer brevemente, porque meu desafio é falar em 20 minutos aqui hoje, Renatinho. Me ajuda, Natasha, com o tempo, por favor. Deixa eu só organizar aqui só um pouquinho. Vamos ver se conseguimos passar daqui. Legal. Aí eu trouxe aquela imagem para vocês. Esse ser vai me ajudar a fazer a ministração hoje aqui para vocês. As meninas, ai que fofo, ai que lindo. E quem responder depois ao final da ministração quais os pontos que eu falei, eu vou sortear ele. Brincadeira, se eu fizer isso eu morro em casa hoje. Está escrito? Jesus é a ressurreição e vida. Ele está meio velhinho, tá, gente? Só tem a idade da Isabela. Brincadeira, não tão velho assim, não. Então, assim, eu trouxe essa figura aqui. Quem que acha, qual que é o nome dessa ovelhinha aqui? Hã? Eu tô meio surdo aqui de cima. Nossa, criatividade, hein? Não, legal. De uma forma bem carinhosa, a gente chama ele de Zé. O Zé. Tá? Legal. Por que eu trouxe o Zé aqui para vocês? Por que vocês acham que eu trouxe o Zé aqui para vocês hoje? Que ele faz Zé. Não, não é isso não. Eu vou contar para vocês. Eu vou começar aqui, senão a gente não avança. Primeiro eu vou trazer para vocês algo que é muito importante sobre discipulado, né? Isso está dentro, se vocês olharem também, ali está melhor ali os quadros, né? A missão e o propósito da igreja, né? Está, vamos ver se eu consigo ligar o laser aqui. Ele está aqui, discípulos, e está aqui, discipulado, dentro da missão e do propósito da igreja. Então, o quanto que essa palavra é importante hoje, não só para a Nova Batista, gente, mas o discipulado é algo da igreja de Cristo. E qual que é a igreja de Cristo? É esse espaço que nós estamos aqui? Não, é muito mais, né? É lá na tua escola, é na tua casa. Eu sei que tem muito teen aqui que vem sozinho na igreja. E Deus, louva a Deus pela sua vida, que você continue firme nesse propósito. E que nossa oração é essa dos líderes para que a sua família, seus pais, seus irmãos, pessoal, como o Renatinho falou, lá no acampamento vai ser sem microfone, então eu preciso que vocês prestem atenção, que se perder aqui, não vai ganhar o sorteio do Zé. Brincadeira, não vai ter sorteio do Zé não. Então vamos lá.
Dando sequência, então, àquilo que Deus colocou no coração do Renatinho, né? E a gente está trazendo, então, trazendo para a nossa linguagem. Então, a missão é alcançar adolescentes para se tornarem discípulos de Jesus Cristo, posicionados em Deus, na família e na sociedade. E o propósito, ser um adolescente bíblico, dirigido pelos propósitos de coração, missões, comunhão, discipulado e serviço. Então, assim, fiz essa tradução para vocês, para realmente vocês se sentirem incluídos. Não é essa missão e propósito que está ali, não é para os jovens, não é para os adultos, não. São para vocês, para cada um de vocês. E esse é o meu desafio hoje, de tentar aproximar vocês mais dessa mensagem. Começando com o tópico 1, então, com o nosso amigo Zé, para nos ajudar com essa nossa jornada. Deixa eu confirmar aqui, são 4 passos que a gente vai falar hoje. Vou tentar correr um pouquinho para a gente não atrasar para o final. 5, sigam os seus passos, né? Tem um livro, né, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Alguém já leu ou já ouviu falar desse livro? Esse livro é muito, muito profundo, né? Ele conta a história de uma igreja ali, né, uma igreja americana, tradicional, né? E eles foram impactados pela presença de um homem. Esse homem chegou no culto, no meio da programação, e aí ele parou a programação, foi lá no púlpito e trouxe essa seguinte pergunta, né, dentro da narrativa dele, né? Vocês realmente seguem o que Jesus faria? Né? E esse é o desafio que eu faço para vocês aqui hoje. Será você teen? É fácil aqui no Nova Teens você seguir os passos de Jesus. Tem a programação, você canta, você louva, você ora. Mas quando você sai daqui dessa programação, como que você tem se comportado na sua rotina, no seu meio, né? Com os seus amigos, com os seus colegas? Como que tem sido essa experiência? Se realmente você tem feito o que Jesus faria naquele lugar? Então é mais uma provocação para vocês, né? E eu trago aqui o versículo em 1 Pedro que fala, 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Então, assim, realmente é algo que nós precisamos fazer, é seguir os passos de Jesus. Tá, Fabrício, mas o que é seguir os passos de Jesus? Algo um pouco meio que genérico para mim, eu não entendo seguir os passos de Jesus. Eu tenho que voltar no tempo lá onde Jesus fez os milagres, maravilhas? Basicamente, seria uma das formas. Como? Indo para a palavra. A gente vai falar de uma forma bem breve para vocês aqui também. Então, o tópico 2, foi o que eu falei, né? Vou seguir os passos de Jesus, mas para onde eu vou ir? Né? Ali a gente tem ali até eu trouxe ali um viaduto, né? Então, na vida você tem as suas escolhas, né? E realmente isso para você fazer uma checagem. Será que quando você vai tomar uma decisão na sua vida, você consulta a Jesus? Você consulta o Espírito Santo? Quando você está ali na tua intimidade, no teu secreto, que ninguém sabe o que está passando na sua cabeça, né? O que você tem feito quando você está sozinho? Meninos, o que você tem feito quando você está sozinho no seu quarto? No seu computador? No seu celular? Qual que é a rota que você está buscando? Né? E eu trago aqui, como seguir a Jesus? Qual caminho escolher? Estou no caminho, direção certa? Também é algo que eu trago para vocês. E eu falo para vocês, eu tenho buscado, é um caminho que não é um caminho tão fácil, realmente. Nós temos várias alternativas que o mundo nos traz, mas existe apenas um way, um único caminho. E aqui também, né, João 14:6, se atento que as referências que eu estou trazendo são spoiler dos discípulos que eu vou falar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Me ajuda com o tempo aí. Quanto tempo que eu tenho ainda? Senão eu vou longe. Deixe tudo. Aí é o que eu trago. Lembra que eu falei que nós íamos trazer 4 principais? Os
os discípulos principais, não que os outros não foram importantes para a jornada de Jesus. Judas, Judas foi importante. Pedro, João e Paulo. Por que eu trouxe Judas primeiramente? Por que vocês acham que eu trouxe Judas primeiramente? Alguém poderia me ajudar? Pode falar. Judas traiu Jesus. Mas tivemos também um que negou Jesus. Quem negou Jesus? E não é uma traição? Mas nós temos um ponto muito importante aqui. Judas, ele estava junto da árvore, mas não deu fruto. 10? Obrigado. Ufa, então tenho tempo ainda. Judas estava conectado com Jesus. Judas estava caminhando com Jesus. Judas foi ensinado por Jesus. Judas ouviu os sermões de Jesus. Judas viu os milagres de Jesus. Tudo isso. Tinha motivo para seguir Jesus ou não? Tinha motivo para confiar, acreditar e aceitar Jesus? E por que o cabra macho foi lá e entregou Jesus? Né? E tem um detalhe, gente, que teve um momento, deixa eu trazer aqui a referência para vocês. João 13:2, olha, de novo, João, por isso que está ali, né? João 13:2, aqui a palavra diz que durante a ceia, olha a palavra muito forte, o diabo colocou no coração de Judas traição. Isso traz uma coisa muito forte para a gente. Judas, o diabo colocou no coração, também fala outras versões na mente, né? Então aqui, quem fica brincando de acessar alguns conteúdos que falam sobre satanismo, sabe, filmes de terror, coisas que falam de coisas muito pesadas, você está alimentando a sua mente só com coisas ruins, tá? E o que provocou Judas dar essa abertura, dar essa chave para a mente dele, foi o próprio Judas. Naquela época não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha a internet. Mas como que era a vida de Judas? Para ele chegar a esse ponto de o diabo entrar no coração dele, entrar na mente dele. Né? Então é mais uma reflexão que eu faço para vocês. Gente, é muito sério isso. Tá? Não é brincadeira. E a gente ouve relatos de teens que acabam tendo acesso a algumas coisas assim. E eu falo, se você tem curiosidade, pergunte para nós. E mesmo se a gente não sabe, nós não sabemos tudo. Né? Eu estou aqui, eu aprendi muito com esse estudo de hoje sobre discipulado. Mas assim, não vá na dúvida, não vá na curiosidade, que tem muita coisa pesada na internet. Isso vai fazer muito mal ao coração de vocês. Tá bom? E aqui também, em João 13:23 fala, por isso que eu falei, o porquê Judas, mesmo com tudo que ele teve, ele traiu Jesus. Eles estavam nas ceias, reunidos com Jesus naquele momento. Jesus repartiu o pão. Jesus estava dividindo o pão com cada um deles. E Jesus, num ato de, talvez assim, é minha última oportunidade com Judas. O que ele faz? Ele dá um pedaço de pão, ele molha o pedaço de pão ali naquele molho que eles tinham, e Jesus entrega esse pedaço de pão para Judas. E o que Judas faz com isso? Nada. Continua ainda com a mente alimentada por Satanás. E o que ele faz? Naquele momento, Jesus fala, então, vá e faça o que você tem que fazer. Né? Aí nós vamos para Pedro. Pedro também não negou Jesus 3 vezes. Mas qual que foi a escolha de Pedro? Ele se arrependeu. E Judas não se arrependeu. O que Judas fez? Além de feito aquilo que ele fez, foi lá e aquilo que o diabo quer fazer com você. O diabo não quer somente que você vá lá e faça algo que é satisfação para a sua carne. Não é isso. Ele quer que você vá mais fundo e acabe com a sua vida. Foi o que aconteceu com Judas. E Pedro não. Pedro também, ele teve experiências, né, com essa situação dele ter. Esse ato que Pedro fez de negar Jesus 3 vezes foi muito forte para ele. Né? Ele era colérico, né? Mas agora, com o que aconteceu, com a ressurreição, ele se torna o quê? Um homem de verdade, um homem com H maiúsculo. Tanto que em Atos 4:31 fala
que eles estavam orando e aquele lugar tremeu, né? E aí, depois desse momento que Jesus encontrou eles, Jesus lançou a palavra de bênção para que eles pudessem falar, e aí eles falavam com ousadia. Tanto, quem que foi o homem que mais converteu pessoas para Cristo depois do encontro de Jesus? Pedro, olha só. O cara que na hora de andar sobre o mar, duvidou de Deus, ficou com medo. Mas não, depois que ele teve esse encontro, a ressurreição, realmente ele teve um novo homem. Também Pedro se tornou um novo homem nesse novo encontro. E João? Quem que era João? Simplesmente o discípulo que Jesus declara na Bíblia, que Jesus amou João. Olha a profundidade disso. Olha a intimidade que João tinha com Jesus. E tão profundo, o que aconteceu? Na cruz, todos os discípulos foram se esconder, com medo, igual Pedro. E quem estava ali, na crucificação? João. E ele tinha muita intimidade, ele amava Jesus. E ele sempre esteve com Jesus. E Paulo? Vocês acham que Paulo ele é melhor que Judas? Quantos homens de Deus ele matou, ele perseguiu, antes como Saulo? E aí? Por que Paulo se tornou um grande discípulo de Jesus? Mesmo talvez nem vendo ele tão presente como os outros discípulos. Mas Paulo também teve um encontro com Jesus, teve um encontro com Deus. E aquilo mudou a vida dele. Tanto ele ficou quantos dias cego? 3 dias cego. Imagina o que Deus trouxe ali na intimidade com ele, ali naquele momento. Eu não vou falar as referências para a gente não demorar muito tempo. Tenho 5 minutos? Tá. Uma coisa que eu trago para vocês. Porque eu falei desses 4 discípulos de uma forma muito rápida, tá? Eu gostaria de falar um pouco mais deles, porque eu aprendi muito também sobre isso. Que nós temos escolhas para a nossa vida. Que eu coloquei ali, né? Você tá. Mas aqui, esses 3 discípulos, eles deixaram tudo para seguir Jesus. E lá no início, até eu acabei esquecendo de falar, Pedro também, né, fala que ele acabou deixando tudo. Quando Jesus veio chamar os discípulos, né, ele estava ali com seus irmãos, estava com seu pai ali, né, pescando. E Jesus falou assim: ô Pedro, vem, me segue, cara. Imagina, você está andando na rua, assim, você está lá, né, na escola e tal, tinha um cara assim: ô, fulano de tal, vem, me segue. O que você pensaria naquele momento? Mas Pedro não, ele largou os seus negócios, largou os seus estudos. Eu não estou incentivando aqui você deixar os seus compromissos para fazer isso, não. Mas ele não era apegado àquilo que ele estava. E o que ele fez, ele foi seguir Jesus. E o que eu quero falar para vocês aqui, então, independente de como você está hoje, não importa como você está hoje, mas importa como você vai sair. Então, assim, não importa como Paulo, como Pedro, como João começou, mas importa como Judas terminou essa história. E esse é a mensagem que eu trago para vocês também. E o que nós precisamos fazer para ser discipulados e ser discípulos? Cada um assumir sua cruz e seguir, né? Ninguém pode ser meu discípulo se não carregar sua própria cruz e seguir-me, né? O que é carregar a minha cruz, Fabrício? Quando você aceita Jesus, a gente ganha muita coisa. Mas o diabo sabe do teu potencial. O que ele vai fazer? Ele vai tentar de tudo para você não vir no Teams, não vir no Imersão, não vir no 30 Semanas, não vir no GA. E tantas coisas que a igreja traz para vocês de alimento. Alimento prontinho, igual essa mensagem aqui. Eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo hoje. Tem uma pessoa para falar uma linguagem, uma coisa preparada para vocês. Que o Renatinho, a Natasha, todos os líderes aqui no GA preparam para vocês. E muitas vezes você fala assim: hoje eu não estou afim de ir no Teams. Aquela programação de novo. Aquele cara chato falando lá na frente. Veio um outro lá que nem sabe o que está fazendo lá em cima hoje. Mas, gente, é muito importante que esse é um momento único. Isso vai ser algo vital para a sua vida, para a sua carreira,
carreira não, desculpa, para seu caminho com Jesus. Ou seja, uma carreira também, que isso quem fala é Paulo, né? Você é discípulo? Com tudo aquilo, resumidamente, que eu falei hoje, você se sente discípulo? E aqui eu até deixei ali, estou à porta. Quem está à porta? Né? Você está dando para chegar aí, eu sou o bom pastor da sua vida. Pode colocar a música baixinho para mim, fazendo um favor? Duda. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Por isso que eu trouxe o meu amiguinho Zé. O que nós somos, como Jesus, essa associação? Ovelhas. Por que ovelha? Alguém poderia me ajudar? Por que Jesus faz essa associação de ovelha e pastor? Não, isso sim. Jesus é o nosso pastor de ovelhas. Mas por quê? Você sabia que a ovelha, ela responde à voz do seu pastor? Você sabia disso? Tem um vídeo na internet muito famoso, que assim a pessoa chama as ovelhas pelo nome, conduz elas, né? Então é isso que nós temos que ter com Jesus. Se Jesus é o bom pastor, nós devemos estar atentos e saber reconhecer a voz dele. Então quando você fala assim, Fabrício, eu não sei qual caminho eu devo ir, mas você foi pedir para Jesus? E outra, quem que é o nosso consolador? Quem que é? Espírito Santo. Por isso que é importante a gente trabalhar com discipulado, porque a gente vai saber o quanto é importante e como a gente vai discernir isso na nossa vida. Sozinho você não vai conseguir discernir isso. E você precisa, sim, primeiro de Deus, de Jesus, e depois de pessoas que estão querendo o seu bem, não o seu mal. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Olha a coisa mais linda, gente. Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, Deus, o que ele faz? Mesmo sendo pecador, mesmo sendo tão ruim, não merecendo tudo o que ele fez por nós, o seu sacrifício, ele nos chama de quê? Amigos. Amigos. E em Apocalipse 3:20, deixa eu ler a referência para vocês, já estou encerrando também. Não achei, mas anote ali, que ele fala que nós somos amigos de Deus. Tá, só quero... Aumenta um pouquinho a música para mim, por favor. Eu queria fazer um tempo de vocês estarem ouvindo essa música, e aí a gente já finaliza com a oração. Aumenta a música para mim, por favor. Pode passar o slide. Travou aqui. Aí. Não, ali mesmo, pode voltar. Desculpa. Tá na música? Eu deixei a música com a Duda lá. Aí vocês podem mesmo aí na sua cadeira agora, talvez vocês não conheçam essa canção. Ela faz alguns dias e anos, né? Mas ela fala sobre isso, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. Então, realmente, que isso seja a sua oração nessa noite. Que se você se sente sozinho, se você tem os seus momentos difíceis, quando você é rejeitado pela família, rejeitado ou rejeitada pelos amigos, né? Quando vem aquelas vozes, como aconteceu com Judas, vocês acham que não? Você acha que essa voz não está aqui hoje ainda tentando fazer aquilo que aconteceu com Judas, né? E que nós possamos realmente ter estarmos realmente posicionados, como Pedro, apesar de ele ter realmente falhado, mas ele se arrependeu.
E eu sei que o encontro de Pedro com Jesus depois da ressurreição deve ser tão lindo, porque apesar de tudo que Jesus sabia que ia acontecer com Pedro, mas ele olhava o quê? Para o futuro de Pedro. Então hoje vocês aqui, cada um de vocês sentados, apesar de você talvez não ter um histórico tão bonito como o de João, de Pedro, que também errou, né? Talvez até foi um Saulo, não sei. Lógico, ninguém matou ninguém aqui, né? Espero, né? Brincadeira. Mas assim, não tem problema sem a música, a gente vai aqui para encerrar por causa do tempo. Pode tocar. Eu queria que vocês fechassem seus olhos agora, orassem e ouvissem essa canção, tá bom? Senhor, eu te agradeço mesmo, ó Deus, porque o Senhor é o bom pastor, Pai. Pai, eu te agradeço porque o Senhor realmente tem cuidado de nós, Senhor Deus. O Senhor nos amou primeiro, ó Deus. Eu agradeço mesmo, Pai, porque o Senhor está aqui neste lugar, Deus. Eu abençoo, Pai, a cada adolescente, ó Deus, que eles possam realmente ter recebido essa palavra, Senhor, que veio do Teu trono, Pai, e que realmente eles possam, Pai, saber como lidar com as suas dificuldades e ser realmente os seus discípulos desde já, Senhor. Se entender a importância dessa missão, desse propósito deles, e eles possam realmente levar aquilo que eles têm se alimentado aqui para a vida de outras pessoas, Pai, como os discípulos fizeram ali, Senhor Deus. Mesmo que eles se sintam muitas vezes incapazes, tão pequenos, Pai, ainda novos, Senhor, mas que o Senhor possa estar usando a cada vida de cada um aqui, Deus, realmente abençoando onde eles forem, Senhor Deus, que eles frutifiquem, Pai, que eles realmente possam ter realmente, ó Deus, a Tua direção para orar, para curar vidas, Pai, realmente que eles possam ter realmente essa unção já, desde já, ser revelada em cada vida, Pai, de cura, de libertação, Pai, realmente de ter discernimento, de revelação no Senhor, Deus. Eu abençoo mesmo a vida de cada adolescente aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Renatinho. Desculpa aí.